O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Câmara declare a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão por participação na suposta tentativa de golpe de Estado. Ramagem é um dos réus em que a corte declarou o trânsito em julgado da ação penal, portanto, ele está aí, se une a esse núcleo, né? Aliás, se une não, ele está nesse núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabi. Agora, eu sempre me pergunto, Fabi, se não é mais barato a gente fechar logo o Congresso, porque a gente já paga tantos impostos, são mais de 500 deputados federais, são mais de 80 senadores, e aí cada um tem o seu gabinete, cada um tem uma equipe enorme, fora a manutenção daqueles prédios todos. Então sempre fica a pergunta no ar, mais barato a gente fechar o Congresso, porque o STF já tomou para si essas prerrogativas todas e custa mais, o STF custa mais que a realeza britânica custa ali aos cidadãos britânicos. Verdade, verdade. E no caso aí do Ramagem, a gente também tem uma outra informação que o ministro Alexandre de Moraes colocou o nome do Ramagem no Banco Nacional de Procurados. Então, o homem que foi por mais de 20 anos delegado da Polícia Federal, né, que participou sim do governo Bolsonaro, que fez, junto com Anderson Torres, que também está preso e que a gente já abordou aqui, né, que corre risco de morte na Papudinha, porque ele prendeu diversos traficantes. E o Ramagem também, né, tem essa mão para prender e fazer todo o efeito em relação ao crime organizado. Então, é uma retaliação muito clara, né? O Supremo mostra que ele tem lado, e lado aí bem complicado, né? Que defende o crime organizado direto ou indiretamente. Então, o Ramagem, essa ordem eu ia falar presidente do Brasil, gente, né, mas do ministro Alexandre de Moraes, que na prática é o presidente do Brasil, ele acaba não atendendo à lei. Mas que lei? Se ele realmente se encara, e o Brasil hoje, por uma série de omissões, né, a ausência mesmo de qualquer tipo de ação, na prática dá esse título a ele, porque não poderia ser assim, né? A gente sabe que é a Câmara que tem que fazer esse papel de caçar ou não o delegado Ramagem, mas ele já determinou, ele mandou, e não há quem neste Brasil que vai enfrentar uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então é mais um absurdo, mais uma ilegalidade, algo a mais, e com esse processo colocado no Banco Nacional de Procurados, é provável, né, que aí nós tenhamos uma postura diferente em relação à Interpol e etc. Vamos aguardar para ver, porque lá nos Estados Unidos ainda tem um pouco de justiça, né? Vamos esperar, porque espero que realmente o governo dos Estados Unidos não tenha uma informação formal. O Ramagem deu entrevista dizendo que o governo dos Estados Unidos iria protegê-lo. Eu faço voto, sinceramente, que isso seja verdade, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes não foi parado pela lei Magnitsky, muito menos, né, por tudo que os Estados Unidos ameaçou. Então, é uma constatação da realidade. Uma atualização aqui para a nossa audiência em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Flávio Dino, que é presidente da primeira turma do Supremo Tribunal, ele marcou para hoje, às 18 horas, a análise para referendar ou não as decisões do cumprimento dessa primeira turma, aí, do cumprimento dessa pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de todos os outros que estão englobados nesse núcleo 1. Então, hoje, às 18 horas, eles vão decidir se vão referendar ou não essa decisão que já foi tomada agora à tarde pelo ministro Alexandre de Moraes. Vindo da primeira turma, a gente sabe muito bem qual é a possível resposta, que eles todos ali dirão amém ao ministro Alexandre de Moraes. Serrão, quero te ouvir também a respeito disso, mas também a respeito do próprio Ramagem, que faz parte desse primeiro núcleo. O Ramagem, que não está no país, é mais um exilado político, com razão, ia ser perseguido, aí, trucidado pela ditadura, pela tirania da toga. Ele vai pedir asilo político, muito provavelmente, em função de todas as informações que tem. Os Estados Unidos deverão conceder esse asilo político. Agora é mais um caso lamentável. Alguém que era um deputado federal sério, era um delegado de Polícia Federal que também fez um trabalho muito correto, mas é bom a gente lembrar da história. Tudo começou com o impedimento para a nomeação do Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. E esse talvez tenha sido um dos maiores erros da história cometidos pelo senador Sérgio Moro. Talvez até ele se arrependa disso,
que ele naquela época ele achava que o Ramagem era muito ligado à família Bolsonaro e que talvez não fosse ser alguém de confiança dele na Polícia Federal. E naquele momento, no governo Bolsonaro, ficou completamente fragilizado porque teve alguém na Polícia Federal comandando-a que era contrário à política do Bolsonaro. E aí, ali começou o governo a se deteriorar por dentro. Ali foi a grande vitória da interferência decisória do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Poder Executivo não podia nomear alguém para a Polícia Federal. E foi um grande equívoco do governo, que naquele momento deveria ter seguido a prerrogativa básica do chefe do Executivo, que é o direito à livre nomeação, que não pode passar por interferência do Poder Judiciário, a não ser que naquele momento o então delegado federal Ramagem fosse algum bandido condenado com trânsito em julgado. Não era o caso da época. Era apenas alguém que tinha relação muito forte com a família Bolsonaro, por isso o nome dele foi vetado. E por causa desse erro, naquele momento, o sistema de poder no Brasil cresceu para cima de Bolsonaro, redundando no que estamos vendo agora. A história é cruel quando se falha no momento em que não se pode errar. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.